Olá amigos, Lucas de volta com mais um vídeo de astrologia e hoje nós vamos falar sobre os aspectos de Ketu. Em astrologia védica existem basicamente três ramos ou escolas que estudam aspectos. Os aspectos de Parashara, de Jaimini e Tajika, que não é necessariamente da astrologia védica. Ele chegou na Índia através dos persas e Tajika é basicamente utilizado para astrologia horária, que é o que chamamos na astrologia védica de Prajna. E os aspectos de Tajika realmente têm muita semelhança com os aspectos utilizados na astrologia ocidental. Então, se você vem da astrologia ocidental, como eu venho, tá? A título de informação, você vai realmente encontrar essas semelhanças, mas no vídeo de hoje eu vou basicamente explicar como funcionam os aspectos de Parashara. Então, aqui nós temos o mapa astrológico do norte da Índia e sabemos que ele é regido em sentido anti-horário, ao contrário do sul da Índia, que é em sentido horário. Parashara chama de Dristi, uma expressão do sânscrito que significa olhar. Então, todo planeta ele envia um olhar para algum lugar e esses lugares são traçados nessa coluna. Todos os planetas enviam um olhar da terceira e para a 10ª casa, com 25% de força, ou um quarto da 5ª para a 9ª, com 50% de força, de um meio, de 4ª e 8ª casas com 75% de força, ou 3/4, e para a 7ª casa com 100% de força. Isso é particularmente verdade para planetas como Sol, Lua, Mercúrio e Vênus. Então, vamos pegar como exemplo o nosso Mercúrio aqui. Vamos supor que você tem Mercúrio na casa 5. De acordo com Parashara, ele vai aspectar a 3ª casa da sua posição natal com 25% de força, ou 1/4. Vai aspectar a 10ª casa da sua posição natal com 25% de força, ou 1/4. Vai aspectar a 5ª casa com 50% de força, ou 1/2. E vai aspectar a 9ª casa com 50% de força, ou 1/2. E ainda a 4ª casa com 75% de força, ou 3/4. E a 8ª casa da posição natal de Mercúrio, também com 75% de força, ou 3/4. Isso serve para todos os planetas, com exceção de Marte, Júpiter, Saturno, Rahu e Ketu, que é o que nos interessa. Então, isso significa que se nós tratarmos o Sol e a Lua, Mercúrio e Vênus, eles se aplicam dentro dessa lógica. Então, vamos substituir Mercúrio pelo Sol. O esquema é o mesmo. Ou substituir pela Lua ou por Vênus aqui. O esquema vai ser o mesmo.
Agora, quando se trata de Ketu, ele vai ter exatamente a mesma lógica, com um pequeno ajuste, que é Ketu aspecta a quinta e a nona casa de sua posição natal, ao invés de ser com 50% de força, vai ser com 100% de força. Essa é a única diferença. E esse ajuste também serve para Rahu, porque Rahu e Ketu originalmente são a mesma coisa. Então, quando nós colocamos Ketu na casa 12, ao invés de ele aspectar a casa 4 com 50% de força, ele vai aspectar agora com 100% de força. A mesma coisa a casa 8, com 100% de força. Mas em leituras corriqueiras de mapas, nós basicamente só consideramos os aspectos de 100% de força. Então, esses daqui não são prioritários, mas não significa que eles não sejam importantes. Mas é porque, quando se trata de aspectos, é bom ser mais simplista para não dar uma overdose de informação na pessoa que está recebendo a leitura. Então, quando se trata de Ketu, basicamente a gente só usa esse aspecto aqui, mas está faltando um aspecto aqui, que é o quê? Que é o de sétima casa, que ele tem também 100% de força. Então, todos os planetas, eles aspectam a sétima casa com 100% de força, desde o Sol até Plutão. Mas, nesse caso de Rahu e Ketu, por eles estarem sempre numa oposição exata de 180 graus, então Rahu vai estar na casa 6 para um Ketu na casa 12. Então, ele automaticamente vai puxar o foco de energia para a casa 6, tá certo? Então, se a gente utilizar um segundo exemplo de, vamos supor que você tem Ketu na casa 7. Então, ele vai aspectar as casas 11 e 3 com 100% de força. Ou você pode ter Ketu aqui. Ele vai aspectar a sexta e a 10ª casas da sua posição natal. Nós também podemos utilizar a consideração dos graus, o que vai dar uma influência mais precisa, porque um aspecto é como se o planeta estivesse lançando a sua energia. Então, o que aquele planeta representa originalmente? Ketu é renúncia, pesquisas, espiritualidade, perdas, vírus, introspecção, olhar para baixo. Então, a casa onde ele vai imprimir essas energias na casa. E as casas que ele aspecta, no caso a 5ª e a 9ª, ele também vai imprimir essa mesma energia. E em astrologia védica, nós acreditamos que um planeta de uma determinada casa, ele aspecta a casa inteira, certo? Então, mesmo que não tenha um planeta aqui dentro, ele vai imprimir essa influência. Mas quando há um planeta, vamos supor que você tem o Sol aqui e Júpiter aqui, eles também estão recebendo o aspecto de trígono, de 5ª e 9ª casa,
de Ketu, mas dependendo dos graus, essa influência pode ser bastante aumentada. Vamos supor que você tenha Ketu a 15 graus de Peixes. Então, isso significa que você vai ter Câncer na casa 6 e Escorpião na casa 10. Se o Sol estiver a 15 graus de Câncer, este Drishti para a casa 6 vai ser sentido com 100% de força, vai ser um olhar agudo. Agora, e se Júpiter estiver a 29 graus de Escorpião? Ele já está com uma orbe de 14 graus, certo? Então, ele não vai ser tão sentido na mesma intensidade como esse daqui. E é interessante constatar que planetas em trígono no mapa natal vão estar em conjunção no mapa Navansha, no nono mapa harmônico. Então, se você assistir o meu vídeo sobre o novio, você vai entender isso. Mas eu não vou entrar muito a fundo para não complicar para vocês. Então, até mesmo no Navansha, eles vão estar numa conjunção exata. E esse daqui já nem tanto. Ele vai estar numa distância maior. No caso, no Navansha, Ketu e o Sol vão estar numa exata conjunção, num signo e numa casa. E Ketu e Júpiter, eles podem estar na mesma constelação ou signo, mas com uma orbe mais distante. Então, não vai ser sentido com a mesma intensidade. A mesma coisa acontece com o caso de uma conjunção. Vamos supor que você tenha numa casa angular, que é esses losangos maiores. Ketu e a Lua aqui. Vamos supor que você os tem em Peixes, na casa 7. Se Ketu estiver a 15 graus e a Lua a 1 grau, essa é uma conjunção com uma orbe muito distante. Então, eu costumo dizer que planetas que estão numa conjunção com uma orbe muito frouxa são como duas pessoas que moram no mesmo prédio, mas que só se encontram no elevador ou no salão de festas. Assim, elas não vão necessariamente se encontrar com tanta frequência. Agora, se a Lua estiver a 15 graus, essa é uma conjunção apertada, é uma conjunção com 0 grau de orbe. Então significa que são duas pessoas que moram não só no mesmo apartamento, mas assim, que compartilham o mesmo quarto e que dormem na mesma cama. Então, um está influenciando o outro. E Ketu, ele se manifesta por associação, porque ele não é de fato um planeta. Ele é um eclipse, ele é uma sombra. Então, ele tende a se associar com um planeta com quem ele faz uma conjunção, que no caso, ele vai se manifestar muito de acordo com o que é a Lua e se adaptar à energia do signo onde ele está. Então aqui, Peixes é regido por Júpiter, ele vai se comportar por associação ao dispositor da casa 7, que é Júpiter. Então se ele representa renúncia, moksha, é Júpiter quem vai fornecer libertação para o nativo. Então a casa astrológica onde Júpiter estiver vai ser muito importante, porque vai ser através daquela casa que a pessoa vai renunciar os assuntos da casa 7, que são o casamento, indo para aquela outra casa. Então vamos supor que você tem Júpiter na casa 8, em Áries. Isso significa que essa pessoa ela vai se desvincular do casamento, estudando psicologia, por exemplo, estudando o mundo oculto, ocultismo, magia, tarô, astrologia, esses assuntos da casa 8,
dedicando menos atenção a relacionamentos e mais ao que o dispositor representa. Então, o dispositor dos nodos da Lua são muito importantes porque eles se comportam por associação. Caso você venha da astrologia ocidental, você deve ter notado algumas semelhanças, como por exemplo, todo planeta envia um olhar para essas posições aqui. Então, se você analisar com cautela, a terceira casa da posição de um planeta natal corresponde a 60 graus, que é um sextil. Para a 10ª casa, corresponde a uma quadratura, que é o aspecto de 90 graus. Os aspectos de Ketu para a 5ª e a 9ª casas corresponde ao aspecto de 120 graus, que é o trígono. De 4ª casa, a mesma coisa que esse. É uma quadratura, 90 graus. De 8ª casa, é o aspecto de 150 graus, que é o quincúncio ou a inconjunção. Então, caso você não tenha muita experiência com aspectos, eu aconselho você a não utilizá-los de maneira indiscriminada, usar os aspectos de Tajika, da astrologia ocidental, Prajna e Parashara, porque você pode se confundir um pouco. Então, assim, procura ser um pouco mais simplista. Na minha humilde opinião, se você usar os nodos da Lua, Rahu e Ketu, e o aspecto de 5ª e 9ª casa, que são os trígonos, você consegue fazer leituras sobre a trajetória kármica com perfeição. Se você utilizar os aspectos de trígono dos nodos para trânsitos, eles funcionam perfeitamente para previsão, e isso vem de minha experiência pessoal. Alguns astrólogos védicos não utilizam o trígono, eles só utilizam o aspecto de oposição, Rahu na 7ª casa da posição de Ketu. Eu uso eles porque eu descobri que eles são eficientes, tá certo? Então, com isso eu gostaria de fechar. Eu espero que você tenha aprendido algo novo hoje. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia todo dia, esteja ligado. E como sempre, nos vemos na próxima. Obrigado!